Oi, eu sou a Cat do Paixão Literária e no vídeo de hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre Era Uma Vez um Coração Partido. Esse livro aqui que foi trazido para o Brasil pela editora Gutenberg e foi escrito pela mesma autora de Caraval. Caraval, que é uma série que teve aí um hype um tempo atrás, mas hoje em dia eu vejo pouca gente falando sobre ela. É uma série que eu sei que muita gente ama e que muita gente não gosta muito, mas que eu nunca cheguei a ler. Ele tá ali entre os meus livros que eu tenho muita curiosidade, mas eu ainda não realmente peguei e li essa série. Mas quando eu vi a sinopse desse livro e eu vi essa capa que me chamou muita atenção, eu fiquei muito curiosa pra ler e eu precisava entrar nesse mundo aqui. Pelo que eu sei, esse daqui é um livro que se passa no mesmo universo de Caraval, só que você não precisa ter lido Caraval para ler esse livro aqui. Isso vocês não precisam se preocupar de jeito nenhum, mas se eu não me engano tem isso de que é no mesmo mundo. Mas você não precisa ter lido um para ler o outro. Então, antes de eu falar a sinopse desse livro e contar o que eu achei dessa história, já se inscreve no canal e não esquece de deixar um like. Então vamos lá. Aqui a gente vai conhecer Evangeline, que é a nossa protagonista. Ela é uma garota que cresceu na loja do pai dela de antiguidades, então ela tá muito acostumada com todo esse mundo meio de coisas antigas, de coisas meio mágicas, até porque os pais dela sempre contavam histórias de finais felizes, histórias de magia, história dos arcanos, que eu já vou explicar mais pra frente quem são. Essas histórias de maldições. Então, a nossa protagonista sempre foi uma garota muito sonhadora, que sempre acreditou muito nessas coisas. E estar nesse meio de coisas antigas também proporcionou a ela ter essa cabeça mais sonhadora que ela tem. Então, justamente por ser essa garota muito sonhadora, que acredita muito em finais felizes, ela fica devastada quando descobre que o amor da vida dela, o Luke, declara que tá pra se casar. E não tá pra se casar com qualquer pessoa, ele vai se casar com a irmã dela. Então, ela fica simplesmente devastada, porque ela não entende como isso aconteceu. Porque, aparentemente, o Luke também era tão apaixonado por ela quanto ela era por ele. Apesar de ser ali um romance meio às escondidas, eles sempre tiveram um amor muito grande um pelo outro. Então, ela realmente fica devastada quando ela descobre que ele tá noivo da irmã dela. Então ela começa a acreditar que o Luke foi amaldiçoado, foi enfeitiçado, e ela vai recorrer à pior coisa que ela poderia para tentar livrar o Luke disso, que é fazer um acordo com um dos arcanos. Nesse mundo aqui, os arcanos são seres imortais, seres místicos que, em teoria, há muito tempo eles desapareceram, ninguém mais tem notícias deles, mas são seres que eles andavam aí pela Terra, eles pareciam muito com seres humanos normais, só que eles tinham esse ar de mistério, esse ar um pouco mais místico, eles são imortais, então tem muitas pessoas que adoram eles, tem pessoas que odeiam eles, eles têm essa coisa de ser meio amado e odiado pela população, por todo mundo, e eles são meio adorados também. Existem diversas histórias sobre os arcanos, muita coisa que é mito, muita coisa que é verdade, mas é tudo meio misturado ali, então ninguém sabe exatamente o que é verdade e o que não é. Mas se sabe que não se deve fazer um acordo com os arcanos. Eles são seres que sempre vão pensar neles mesmos, eles podem até fazer acordos que aparentemente vão beneficiar o personagem, o protagonista, mas a gente sabe que tem coisa por trás, eles não fazem simplesmente por bondade, eles não são seres bons, digamos assim. Também não são demônios, mas fica aí nesse meio termo. Então, dá pra imaginar que a nossa protagonista tá muito desesperada pra ir atrás de um desses arcanos. E ela vai fazer acordo, ela vai acabar encontrando um deles. E ela vai acabar fazendo acordo com o Príncipe de Copas, que é considerado um dos piores arcanos, mas é o que ela acha que é o único que vai realmente ajudar ela, já que ele é conhecido por ter o coração partido. E ela, por estar com o coração partido, ela acredita que ele vai ser o único que vai ajudar ela. Então, ela vai fazer um acordo com ele, mas a gente sabe que as coisas não vão seguir como ela quer. A gente sabe que tem coisa por trás do que ele tá fazendo. Desde o começo dá pra perceber que ele não vai querer fazer isso assim por pura espontânea vontade, por pura bondade. Então, a gente sabe que vai dar muito rolo a partir disso, senão não teria 300 páginas de leitura, senão não teria outros livros também, já que essa é uma série, não é um livro único. Essa é basicamente a sinopse que eu posso contar pra vocês. Eu não quero estragar a experiência de leitura, então eu não vou contar mais absolutamente nada do que acontece. Eu quero dizer que esse livro, tudo que eu contei pra vocês acontece já nas primeiras páginas, então
Foi uma surpresa muito grande pra mim o que ia acontecer depois. Era aquele tipo de livro que eu simplesmente não sabia o que iria acontecer. Pra mim, tudo foi uma grande surpresa. Depois da página, acho que 50, mais ou menos, 60, por aí. Tudo isso daqui era uma surpresa o que ia acontecer, eu não fazia a menor ideia. Então, eu não quero estragar a experiência de vocês, então não vou contar mais absolutamente nada do que acontece depois disso. Mas tenho muitos pontos pra falar sobre essa história aqui. Acho que uma das primeiras coisas a ser notada é a nossa protagonista, a Evangeline. Ela é uma garota muito destemida. Ela não se importa muito se as pessoas estão falando que ela não pode fazer tal coisa, ou que ela tem que aceitar certas coisas, ela não acredita nisso. Ela tenta mudar as coisas, ela simplesmente não aceita a derrota, digamos assim. E foi uma coisa que eu gostei muito. Ela tem um lema de vida que é muito interessante, que é algo que a mãe dela falava pra ela, e ela vai levar isso pra vida dela, e a gente vai vendo isso no livro. A gente vê que não é uma coisa falada da boca pra fora. E sim, em alguns momentos ela vai ficar com medo, ela vai ficar assustada, mas porque ela tem consciência das coisas que estão acontecendo. Então eu achei uma protagonista muito forte, muito gostosa de ler, porque é uma protagonista que você acredita no que ela tá falando, acredita no que ela tá tentando demonstrar pra gente que ela é. Então foi uma protagonista realmente que foi muito boa acompanhar, porque ela não simplesmente aceita as coisas. Ai, quando é uma coisa ruim, ela não simplesmente senta e chora. Não, ela vai lá e tenta mudar aquilo, tenta fazer aquilo funcionar. Mesmo que muitas vezes as coisas não deem certo, porque, né, não é só de vitórias que vive um protagonista. Mas eu acho que tudo isso fez com que a personagem se tornasse uma personagem muito, muito boa de ler, muito... Ai, que eu acabei me envolvendo muito, me apegando muito a ela. Mas eu acho que a coisa que mais me pegou nesse livro, mais me pegou nessa história aqui, me fez devorar esse livro e ao mesmo tempo querer que ele passasse devagar, porque tava tão gostoso, foi o clima de conto de fadas que esse livro tem. Isso pra mim foi uma coisa muito interessante. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro que tinha tanto esse clima de contos de fadas, se não fosse um livro de contos de fadas. E isso foi tão bom de ler. É uma coisa muito interessante porque é um estilo meio diferente. É um estilo onde as coisas passam muito rápido, tudo acontece muito rápido. É algo que poderia ter me incomodado, porque parece que algumas coisas não têm profundidade suficiente. Mas quando eu entendi o que a autora queria fazer, quando eu percebi que esse livro ele tá aqui pra parecer um conto de fadas, pra mim tudo isso fez sentido. Tudo isso da história passa muito rápido. Gente, acontece tanta coisa nesse livro. São 340 páginas, se eu não me engano. E acontece tanta coisa. Tanta coisa que eu sei que muitos autores levariam 2 livros pra discorrer tudo isso. Que iam fazer cenas enormes, falando sobre o lugar, falando sobre várias outras coisas. Esse livro não faz isso. Então, faz com que a leitura seja extremamente rápida. Como eu disse, algumas pessoas podem ver isso como um ponto negativo. Mas, pra mim, quando eu percebi que a autora queria fazer isso, parecer um conto de fadas, tudo se encaixou, tudo parece que faz sentido. Outro ponto também que poderia ter me incomodado, mas que não me incomodou, justamente por entender esse contexto que a autora queria trazer, é que as coisas acontecem muito rápido também nos sentimentos dos personagens. Uma hora eles estão amando, outra hora eles estão odiando. É tudo muito volátil, tudo muito rápido, mas nesse contexto, pra mim, parece que tudo se encaixou tão bem, parece que tudo fez tanto sentido aqui, que eu tenho certeza que em outros livros isso iria me incomodar. Do mesmo jeito que eu sei que se eu tivesse em outro período da minha vida, talvez eu não gostasse tanto dessa história como eu gostei. Eu acho que você tem que estar muito envolvido com ela, no sentido de estar entrando dentro dessa história, sabendo que ele vai ser um livro que vai tentar puxar por esse negócio de conto de fadas. E você tem que estar no clima desse livro. Pra mim, essa é a grande chave do negócio. Porque, como eu disse, eu tenho certeza que se eu tivesse lido em outro período da minha vida, em outro momento, talvez eu não teria gostado dessa história, eu teria achado vários defeitos que, lendo hoje, eu não achei. Porque eu simplesmente me envolvi tanto com esses personagens, com a química que esse casal aqui vai ter, que é maravilhosa. E todo nesse enredo, todo nesse mundo. Ele é um livro que, apesar de passar muito rápido, ele tem uma escrita também meio floreada, justamente pra trazer também esse negócio de conto de fada, que pra mim foi maravilhoso, foi uma experiência. Pra mim esse livro não foi só a história dele, não foi só o livro, foi uma experiência que eu passei que foi realmente muito, muito incrível.
Eu tô muito curiosa pra saber se a outra série da autora também tem esse clima, porque, gente, se tiver, eu preciso ler. Não sei o que eu tô fazendo, que ainda não li outra série, se ela tiver esse mesmo clima aqui, porque isso aqui foi muito, muito gostoso. Pra quem gosta de fantasia, essa é uma fantasia jovem adulta, então, apesar dele ter esse clima de conto de fadas, ele não é tão infantil, e ao mesmo tempo também não é um livro adulto. Traz essa coisa de alguns personagens serem um pouco mais cínicos, um pouco mais sarcásticos, traz um pouco esse... não exatamente vingança, mas fazer de tudo por um objetivo. Tanto que aqui atrás ele fala até onde você seria capaz de ir para um final feliz. Por um final feliz. Então, ele vai ter essa coisa um pouquinho mais adulta, mas ao mesmo tempo não é um livro adulto. Trazendo esse negócio do conto de fadas. A nossa protagonista, principalmente no começo da história, pra mim pareceu um pouco ingênua em algumas coisas. Mas como eu disse, em todo esse contexto, pra mim fez todo muito sentido. E a evolução da personagem também fez muito sentido pra mim. Tudo que aconteceu com ela e como ela foi mudando, a gente vai vendo ela mudando. Pra mim, tudo isso foi realmente muito, muito incrível. A última coisa que eu tenho pra falar sobre esse livro, lembrando que essa resenha aqui não tem spoilers, é um pouco sobre o final. A gente vai ter um plot twist aqui no final que... fiquei meio brava. Xinguei todo mundo. Fiquei muito irritada por não ter o segundo livro ainda. Mas eu gostei do final. É um plot twist aí que não tem tantos livros que trazem ele, mas que eu já li em alguns livros. E eu espero do fundo do meu coração que a autora vá por um certo caminho que dificilmente as autoras seguem, mas... eu tenho muito na minha cabeça o que eu quero que essa autora faça com esse plot twist. E... não sei, eu só quero muito o segundo livro. Lá fora, esse primeiro livro aqui foi lançado em 2021 e o segundo livro já tá em pré-venda, se eu não me engano, agora. E eu espero muito, muito mesmo que a Gutenberg traga logo esse segundo livro dessa série, porque preciso desesperadamente, principalmente depois desse final, olha... me senti meio trouxa, mas não vou falar mais nada pra vocês. Eu só realmente amei, como eu disse, foi uma experiência incrível ler esse livro. Não só pela história, mas tudo que eu senti lendo, como eu me senti imersa nesse livro. Como esse livro realmente conseguia me pegar desde as primeiras páginas, eu já estava extremamente envolvida na história, querendo saber o que ia acontecer, como que essa protagonista ia se livrar de algumas situações aqui. Enfim, eu gostei realmente muito e como eu disse, eu tenho plena consciência de que algumas pessoas não vão gostar dessa história. Mas, tanto que eu provavelmente não iria gostar se eu lesse em outro momento. Mas pra mim foi uma experiência realmente muito, muito boa. Pra quem gosta de fantasia, eu acho que é uma boa escolha aí. Levando em conta tudo que eu falei, se você ficou interessado, talvez você acabe gostando desse livro aqui. E tenha uma experiência tão boa quanto eu tive, porque eu realmente amei essa história. Olha, tô fazendo boas leituras esse mês e esse foi um dos melhores livros que eu li esse mês. Eu tô... só querendo o próximo, é só o que eu quero. Gutenberg, por favor, traga o segundo livro logo, porque preciso. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não esqueçam de deixar um like, se inscrever aqui no canal se vocês ainda não fizeram isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo.